O nosso tema de hoje é o tratamento das obsessões. Eu era ainda uma criança e estava ouvindo uma conversa entre pessoas mais velhas, pessoas da vizinhança, e uma delas perguntou para a outra assim: escuta, por onde anda o seu Toninho, aquele médium que ia na casa das pessoas, fazia benzimentos, incorporava, dava conselhos? Por onde anda? Aí a outra respondeu: ah, coitado, ele não tá muito bem não, viu? Ele anda dando umas incorporações esquisitas, o espírito vem, incorpora no meio da rua, joga ele no chão. Ele está abecedado. Eu ouvi aquilo e achei muito curioso esse termo, abecedado. O que será isso? Passaram-se os anos e quando eu conheci a doutrina espírita, eu descobri que não era abecedado, mas sim obsedado ou obsidiado. Ou seja, ele estava sendo vítima de um espírito obsessor, um espírito inferior que queria de alguma forma lhe prejudicar. No espiritismo, quando temos a ação, a influência negativa de um espírito sobre quem quer que seja, isso recebe o nome de obsessão. Aquele que é agente da obsessão é o obsessor, e aquele que é sua vítima é o obsidiado. No caso do seu Toninho, já era uma obsessão grave, o espírito já tomava conta e já o prejudicava de uma maneira quase que incontrolável. Mas a obsessão está presente no nosso dia a dia, na vida das pessoas, e aqui no Brasil ela já é bastante conhecida, tanto que o obsessor já tem até um apelido, é aquele a quem as pessoas chamam de encosto. Então, às vezes a pessoa recebe um aviso: olha, eu acho que você está com algum encosto, porque está dando tanta coisa errada na sua vida que, olha, deve ser obra de algum encosto que está na sua vida. Mas por que será que há espíritos desencarnados, no caso, que querem prejudicar a nós, seres encarnados? Por que isso ocorre? Existem várias causas, eu vou citar algumas delas. Uma delas é o desejo de vingança. Ah, mas eu não fiz nada de errado para esse espírito querer se vingar. A gente não fez nada de errado, talvez nesta atual existência, mas em encarnação ou encarnações anteriores, nós já prejudicamos a outras pessoas e talvez elas não tenham nos perdoado. Se este que não nos perdoou permanece na condição de espírito desencarnado, ele pode muito bem nos identificar na atual existência como aquele agressor do passado e querer fazer justiça, entre aspas, pelas próprias mãos. Ele quer um acerto de contas, quer fazer contra nós aquilo que nós já fizemos contra eles. Este é um dos motivos. Mas também pode ocorrer por conta de afinidade nos vícios. A pessoa, quando deixa a vida física e carrega algum vício, muitas vezes ela não se liberta daquele vício e quer continuar sentindo o prazer que aquele vício lhe proporciona, mas não tem mais um corpo físico. Então o recurso que ela encontra é se ligar, se aproximar de algum ser ainda na vida física e compartilhar a sensação do vício, seja do álcool, do cigarro, da droga, do sexo, da comida, do jogo, enfim, qualquer que seja o vício, este espírito se aproxima da pessoa, a induz, alimenta nela o desejo de usar
ou de fazer aquela coisa que lhe dá prazer e que não é boa, e assim compartilha parcialmente daquelas sensações. E outra causa é o apego doentio. Já devemos ter notado que entre as pessoas existem muito rotineiramente um certo apego além da conta. Pois é, quando uma delas deixa a vida física e permanece apegada à pessoa que ficou, muitas vezes ela permanece próxima, quer ainda cuidar, controlar, manipular, porque é isso que ela fez a vida inteira. Só que agora faz isso na condição de espírito desencarnado, e o ser encarnado às vezes demora para perceber a natureza dessa influência. Reparem que para essa obsessão acontecer, a gente não precisa estar desencarnado. Ela já acontece entre seres encarnados com muita frequência. Se nós conseguirmos nos libertar desses apegos doentios, enquanto em vida já daremos um passo importante para evitarmos no futuro sermos obsessores ou obsidiados. Muito bem. E aí encontramos algumas causas, só que fica às vezes difícil identificar que esse processo obsessivo está acontecendo. Se ele parte de um espírito desencarnado em relação a nós, muitas vezes vamos procurar as causas dos nossos problemas em várias outras origens, na questão física, na questão psicológica, e é bom que façamos isso, porque muitas vezes a obsessão está atrelada, ocorre conjuntamente com outras anomalias que já estão presentes em nós mesmos. Mas aí, quando detectamos que há alguma coisa que a ciência não consegue identificar, aí devemos sim procurar ajuda na casa espírita, na casa de umbanda, no lugar que nós sentirmos a necessária confiança para buscarmos esta ajuda. E aí muitos fazem isso, primeiro que fazem isso depois daquele famoso aviso, olha, você está com algum urucubaca, tem algum encosto na sua vida. E aí a pessoa procura ajuda. Só que muitos fazem isso naquela esperança assim, eu vou lá no centro espírita, eles vão afastar de mim esse encosto e aí eu sigo minha vida. É uma ilusão, não é bem assim que a coisa acontece. Quando procuramos o tratamento, via de regra, encontraremos sempre a mesma orientação. Melhore o seu padrão de pensamento e de sentimento, o seu padrão vibratório. Mas por quê? É porque essa atuação do obsessor, ela obedece ao princípio da sintonia vibratória. Nem sempre a ação obsessiva, ela já começa naquele ponto, daquele exemplo do Sr. Toninho. Ela ocorre com sugestões sutis no pensamento, induzindo a pessoa a fazer isso ou aquilo, dando ali algumas ideias que não são boas, mas que a pessoa, por ter alguma sintonia com aquele pensamento, vai acatando e acolhendo como se fosse seu. Então, melhorando o nosso padrão vibratório, procurando vivenciar mais os sentimentos nobres do amor, da compreensão, da paciência, evitando alimentar sentimentos de raiva, de desejos de vingança, de mágoa, evitando os vícios de qualquer natureza, aí a gente sai desse campo de influência
desses espíritos. Portanto, esta influência negativa, ela passa a ser bem mais difícil sobre nós. Mas convenhamos, nem sempre a gente consegue. E a pessoa, depois que já está com o processo obsessivo instalado na sua vida, vai ter dificuldade de, por si só, conseguir esta mudança de padrão vibratório. Então, nada mais justo e mais coerente do que a casa espírita, a casa de Umbanda, os espíritos que ali trabalham para o bem, dá ali um tratamento, um atendimento a esse caso. Então, a pessoa passa a frequentar semanalmente a casa, recebe o seu passe, e o passe, ele vai primeiro limpar gradualmente as energias da qual a pessoa já está impregnada e depois energizar, dar assim uma organizada no seu corpo espiritual, organizando melhor o fluxo das suas energias, e aí a pessoa vai se sentindo cada vez melhor. E aí, a gente pensa que o tratamento é só para nós, mas não é não. O espírito que está atuando sobre nós também é tratado. Ele também recebe da equipe espiritual todo amparo e orientação que ele necessita. Então, quando iniciamos o nosso tratamento, existem algumas reações que são muito comuns. Primeira é a sensação do alívio. Primeiro porque frequentemente os espíritos benfeitores conseguem um afastamento, ainda que temporário, daquele espírito obsessor. E com o tratamento, os passes, a água fluidificada, se a pessoa faz o encontro do evangelho no lar, isto ajuda também, aí a pessoa vai se sentindo mais equilibrada, então dá uma sensação imediata de alívio. Mas às vezes é o próprio espírito obsessor que se afasta deliberadamente para dar campo para aquela pessoa se sentir assim confortável. E muitos são aqueles que depois que iniciam o tratamento e se sentem livres, libertos daquela pressão, daquelas sensações, de tudo aquilo, de todos os sintomas que aquele espírito lhes proporcionou, aí a pessoa se sente confortável, livre, recebeu as orientações para melhorar o seu padrão vibratório, mas logo em seguida, passadas algumas semanas ou até dias, ela volta para o mesmo padrão vibratório anterior e aí perde-se o benefício do início do tratamento. É isso que o obsessor muitas vezes deseja. A pessoa se sente confortável, relaxa, volta para o padrão de pensamento de antes e ele volta a encontrar campo para atuar sobre a pessoa. E muitas vezes a pessoa diz, aquela casa que eu estou indo não é muito boa, vou procurar outra. E ela fica pulando de casa em casa, achando que o problema é sempre da casa onde ela está, quando o problema persiste nela mesma, que não quer realizar em si mesma as mudanças necessárias. Outra reação ao início do tratamento, que também é muito comum, é que a pessoa inicia o tratamento, recebe as orientações, se empenha no tratamento e diz assim, isto aqui não está dando certo, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Dá a impressão que está ficando cada vez pior. E muitas vezes é a reação do espírito ou dos espíritos obsessores que querem pressionar, ainda mais porque veem que a pessoa está buscando ajuda, está tentando sair daquele ciclo. E aí eles apertam o cerco. Então muitas vezes a pessoa não é atingida diretamente, mas os espíritos provocam o seu familiar mais difícil, provocam atritos no seu ambiente de trabalho, fazem com que a vida da pessoa fique um pouquinho tumultuada.
E aí cabe a pessoa persistir. Não, eu estou fazendo isso para o meu bem, então vou persistir no bem, e é assim que gradativamente nós nos libertamos dessa influência opressora. Ufa, quanta coisa, né? Pois é, se queremos nos libertar desta influência negativa, seja de espíritos desencarnados, seja de espíritos encarnados, é preciso cultivar em nós mesmos os sentimentos do amor ao próximo e do amor a nós mesmos. Fazendo isso, nós vamos conseguir até mesmo ajudar aqueles espíritos que estejam tentando nos prejudicar. Eles não fazem isso à toa. Há um motivo para eles fazerem isso. Mas nós podemos orar em favor deles, aguardando para que o tempo nos reserve a oportunidade de reparar o mal que já tenhamos feito a eles em encarnações anteriores. Vamos preparando o terreno, mesmo que eles não perdoem, mesmo que eles não aceitem, mesmo que eles olhem para nós e digam assim, ah, é um lobo em pele de cordeiro. Mesmo assim, cabe a nós persistirmos, porque permanecendo no bem, todo o mal que vier até nós terá uma força muito reduzida. E continuaremos equilibrados diante de toda e qualquer vicissitude que a vida nos reserva, seja ela de natureza de provas físicas, de provas morais, incluindo a questão da atuação de possíveis obsessores contra nós. Que Deus nos ampare e proteja nesse nosso objetivo de vida. Que assim seja.